Olá, eu sou a Fernanda da Nafê Matrizes e Projetos e hoje eu vim mostrar para vocês uma diquinha de edição na nossa matriz de necessaire. Nesse caso, eu estou com a matriz de matelassé, que eu acho apropriada para fazer o tipo de personalização que vamos fazer aqui agora. A matriz usada aqui é a do bastidor 13x18 e eu já deixei ela na posição ideal para fazer a personalização. Agora, o que vamos fazer? Vamos clicar ali naquele azinho que tem o Tzinho para escolher nossa fonte. Enquanto o programa carrega, vou lhes dizer que as fontes aqui no caso já foram baixadas anteriormente e estão no acesso do programa. Aqui eu optei pela matriz Cookie, que eu acho que fica muito elegante nesse tipo de peça. Vou escrever o nome aqui que vou usar nessa peça, tá? E na sequência dar o ok. Vejam que ele ficou num tamanho pequeno, mas aí vai o seu gosto. Nesse caso, eu vou fazer um com 10 centímetros de largura, tendo em vista que eu tenho quase 18 centímetros aí de molde. Clicar em propriedades e na barrinha ancho vou mudar para 100 ponto, que é o 10 centímetros. Em parâmetros, vou mudar a densidade, porque vou bordar no sintético. Isso é uma preferência minha, tá? Como podem ver, fiquei com os dois nomes. E agora eu vou apagar o de baixo. Só clicar nele e apertar Del. Vou centralizar esse nome que eu quero a 4 centímetros da borda, porque eu vou colocar ela bem no meio. É só centralizar aí da forma correta que você deseja. E agora, agregar tudo. Ou seja, unir tudo isso. O que eu vou fazer agora? Vou apertar Ctrl A, unir as duas matrizes, e ali naquele botãozinho superior onde está escrito unir, eu vou clicar para que una. Agora eu preciso deixar ela no formato para que eu possa bordar e levar para minha máquina. Como fazer isso? Eu vou virar o bastidor para a versão vertical aí e virar a minha matriz usando essa barra lateral no botão que você vê aí. Vou apertar de novo em centralizar. E aí sim, em arquivos, eu vou em guardar como, salvo no formato da minha máquina e tá pronta para bordar. Pronto, agora na máquina, com o bastidor montado com apenas entretela, a gente vai fazer a primeira linha da matriz, que é a marcação, onde colocaremos o material utilizado. Nesta necessaire, vou utilizar uma espuma de 3 milímetros, mas você pode usar o material que quiser aí com o sintético, um nylon acoplado ou até mesmo um TNT. Eu quero a espuma porque eu quero que ela tenha um efeito de saltar o matelassé da peça. E aí, eu vou fazer, sim, claro, com o meu sintético aqui que eu escolhi. Lembrando sempre que essa matriz pode ser feita no tecido também, e aí você vai utilizar os estruturadores adequados ao tecido. Agora, aqui, vou fazer a minha segunda costura, que é a que vai fixar o tecido e a espuma. Vamos dar uma acelerada, mas vou explicar que vou segurando aí o material e esticando com as mãos, porque essa peça que eu coloquei, ela é um pouco maior do que o orientado a fazer, que você pode fixar com fita, inclusive. Pronto. Agora, vamos para a última costura antes da personalização da peça, que é o matelassé. E aí, aqui, vamos dar aquela acelerada de novo, enquanto eu explico para vocês o porquê do material ser um pouco maior aí do que a peça que eu ia utilizar. Que no caso da espuma, é legal que seja um pouco maior. Não precisa ser tão grande quanto eu coloquei, mas era o pedaço que eu tinha e eu vou aproveitar isso depois com outra peça. Estamos finalizando a parte de matelassé e já vamos começar a de personalização do nome que a gente editou no comecinho do vídeo. E aí, agora, ele vai escrever todo o nome aí na posição certa e logo vocês vão ver o resultado final.
vamos retirar da máquina e levar para a última fase, que é a máquina de costura. Pronto, aqui está as 2 peças bordadas, já retirei da bordadeira e agora vamos dar uma refilada bem próxima à linha de costura. Como podem ver, ainda tá aí todo o material que foi utilizado na hora de bordar. E agora, naquela aceleradinha, vamos cortar bem próximo aí à linha do molde, tá? Finalizando o primeiro, vamos recortar o segundo lado agora, da mesma forma. Agora, na máquina de costura, vamos fazer a aplicação do zíper e colocação do forro dessa necessaire. Vejam que eu deixo o zíper um pouco maior que é o tamanho total da necessaire. Passe uma costura de segurança bem na borda do zíper e mantenha um pouco tensionado para que ele não fique abaulado na hora da finalização. Agora, para a finalização da aplicação do zíper e forro, eu vou trocar o calcador. Vejam que eu estou utilizando o calcador normal e agora eu vou passar com o do zíper. Agora, utilizando o calcador de zíper com furo central, vou passar a última costura de fixação do zíper e bem próximo, encostado à cremalheira ou carrinho do zíper, vou fixar o zíper com essa última costura, lembrando sempre de dar retrocesso no começo e no final. Aqui eu estou usando o nylon emborrachado como forro, mas você pode utilizar o forro de sua preferência. Coloco direito com direito e vou me guiar pela linha de costura feita anteriormente. Vou virar o forro para baixo e vou passar uma costura bem em cima da costura anterior, realizada aí em cima do zíper. Não esqueça de dar retrocesso no começo e no final da sua costura. E lembrando que aqui estou costurando um sintético, estou usando o ponto 3 para fixação do zíper, tá? Na hora de fecharmos a necessaire, aí eu gosto de fechar para 2,5. Pronto, agora é ajeitar direitinho o forro aí, ó, puxar bem para fazer essa costura de press-ponto aí, que vai segurar o seu forro e não ter problemas com o carrinho do zíper aí. Então, aqui sim eu vou passar uma costura de press-ponto, então, vou fazer com 3 centímetros a 3,5, aí vai do gosto de cada um. Vamos colocar o outro lado no zíper agora. Vou aí colocar bem na direção da outra e vou fazer todo o processo novamente do outro lado até chegar no rebatimento de costura. Agora aqui, vou destacar um zíper do outro para fazer o rebatimento aí de costura, fazer a costura de press-ponto, eu vou retirar porque a gente vai colocar o cursor do zíper na sequência. Lembrando sempre que para você que está começando ou que não tem muita habilidade de fazer a fixação de qualquer um dos materiais aí, do forro, do zíper, você pode utilizar o alfinete ou os prendedores aí de costura para te auxiliar na costura um pouco mais reta. Finalizando essa parte, vamos à próxima, que é a colocação do cursor. E aqui eu vou mostrar para você como eu faço, mas existem várias outras formas. E essa aqui é a que eu acho mais fácil. Eu corto a parte central aí, onde o zíper vai correr, na ponta dos dois lados. E aí sim me guio aí na mesa para que ele fique bem rente. Ponho primeiro um lado, que geralmente eu deixo o lado maior do lado direito, e o lado menor do lado esquerdo, mas isso indifere. Cabe a você descobrir qual a melhor forma de você colocar. E aí, coloco um do lado do outro. E aí, sim, eu puxo ali pelas partes de tecido do zíper, até que ele faça o clique
e você possa puxar aí até o meio. Passo todo ele e repasso para que ele fique no meio fechado e a gente possa finalizar a necessaire. Agora, uma parte muito importante para você que utiliza etiquetas em suas peças, é agora o momento de colocar sua etiqueta, se ela for de cetim. Se não for de cetim, for de outro material, esse momento também você pode colocar na parte de trás e fazer a fixação antes de fechar a sua peça. Eu vou colocar a de cetim aqui, ó. Agora chegou o momento esperado, vamos fechar a necessaire. Eu vou unir aí o molde da necessaire rente um lado com o outro e vou passar um pé de máquina, só que vamos trocar, né, o calcador? Isso. Vamos passar um pé de máquina aí, mas vamos costurar até o limite antes de chegar na cremalheira do zíper, porque nós não vamos passar por cima do zíper. Vamos costurar até o limite, costura uns 2 a 3 pontinhos até chegar ali no tecido. Chegando no tecido do zíper, dá uns 2 pontinhos, dá retrocesso e vamos costurar o outro lado da mesma forma. Veja que não passamos a costura sobre a cremalheira, certo? Agora, nós vamos fechar o fundo da necessaire do lado do sintético e assim poder ir para o lado do forro. Agora, aqui no forro, eu vou unir as partes e vou fazer a costura lá, a partir do fundo da peça, em direção ao zíper. Você vai notar que quando chegar próximo ao zíper, você não vai conseguir costurar por cima dele. E é isso mesmo, a ideia é você chegar o mais próximo possível, dar retrocesso e finalizar a sua peça, desse lado e partir para o outro. Agora, vamos fechar o fundo da necessaire, lembrando sempre que vamos ter que deixar um espaço. Então, eu gosto de começar do meio para fora de um lado e do meio para fora do outro, deixando assim uma abertura de 4 dedos aí no mínimo. Veja que ficou uma abertura de mais ou menos uns 4 dedos aí. Agora, vamos fechar os cantos. Lembrando sempre de alinhar bem as costuras, tanto da lateral quanto do fundo, costura com costura, você pode deitar as costuras uma para um lado, outra para o outro e passar um pé de máquina nesse canto. E assim vamos fazer do outro lado do forro e no lado do sintético aí da necessaire. Pronto, terminamos. Agora, vamos desvirá-la, né? E aqui eu vou dar mais uma dica aí, que não devemos cortar o zíper rente, tá? A gente corta só para alinhar eles e sela com o isqueiro. Para quê? Para que não desmanche. E o fato da gente não passar a costura por cima da cremalheira, é necessário deixar essa pontinha mesmo para que ela fique por dentro da peça, te dando a segurança de que não vai ser aberta, tá? Faça isso dos dois lados. E aí, vamos à dica de virar o sintético. Peça finalizada, e agora vai a dica. No sintético, é necessário
muitas vezes utilizar o secador na temperatura quente, para que você deixe ela mais maleável e consiga desavessar sem que amasse ou marque o seu sintético, tá? Então, aqui a gente vai passar o secador e vamos fazer a vira. À medida que o sintético vai esfriando, a gente vai aquecendo até que consiga virar ele todo. Nesse momento, eu até poderia acelerar esse vídeo para que você visse logo a parte final. Mas qual o segredo aqui? O segredo é a paciência. Então, da mesma forma que temos que ter paciência para virar o sintético, ir aquecendo e ir desvirando devagar, vamos visualizar o vídeo e treinar a nossa paciência. Agora, se você é uma artesã ou um artesão que já tem muita paciência, acelera o vídeo e vai logo para o final. Aí está a nossa peça finalizada. E, à medida que você coloca calor, ela vai ficando mais moldada e com as costuras bem alinhadas. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e compartilhar.